foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia. O tema que nos foi passado é o maior troféu. Desde quando o irmão Ailton, lá no culto de jovens setorial do mês passado, em Coronel Gunarte, nos passou, eu tenho orado, falado com Deus no meu serviço na hora do almoço, às vezes em casa, e falado: Senhor, o que eu posso falar do maior troféu? O que o Senhor possa pôr no meu coração sobre uma palavra, sobre aquilo que temos que passar aos nossos amigos, entes queridos, aqueles que vão em busca de algo que possa confortar a tua vida, algo que possa transmitir uma paz espiritual. E o Senhor me levou lá em Isaías 53, aonde diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre si toda a iniquidade de nós, todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem tolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o seu fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. O mesmo Jesus que vemos em Apocalipse 21, no seu corpo já glorioso, perante o trono, julgando aqueles que foram cortados da terra dos viventes, aqueles que seu nome talvez não estaria no livro da vida, talvez por um dia não ter dado crédito à pregação sua, minha, de cada um que aqui se faz presente, que um dia talvez por uma simples palavra tenha dito: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta. Eu me lembro muitas das vezes que eu subia nessa rua para cima, eu encontrava uma irmã que morava ali, e ela sempre vinha: ó, meu filho, Jesus te ama. E eu falava amém, amém, e virava as costas e subia. Aí começou um dia, de tanto ela falar Jesus te ama, eu começava a subir pela rua de cima, e quem estava comigo eu falava: vamos subir por aqui. E eles: por quê? Eu falei: não, por nada, vamos por aqui que é mais perto. Mas cortando do caminho daquela irmã. Mas Deus é misericordioso. O mesmo Deus que julga é o Deus que tem misericórdia da tua vida. Se você
fiel aos teus caminhos, aos teus mandamentos, guardar as palavras que estão escritas neste livro, o livro da vida. Chegará o grande dia que Jesus vai falar: entrai pela porta da frente. Aos olhos de Satanás, eu era um projeto falido, você era um projeto falido, nós éramos um projeto falido. Mas Deus resolveu investir num projeto falido. Deus, do alto, deu o seu filho, seu único filho, Jesus, para ser crucificado, para ser julgado, cuspido, zombado, por causa dos pecados que nós temos cometido, por causa das falhas que nós falhamos no decorrer dos dias. Não somos perfeitos. Jesus sabe do que nós passamos, Jesus sabe o que nós necessitamos, porque Ele se fez carne, Ele se fez sacrifício vivo, quando desceu para a terra. Jesus sentiu dores, sentiu fome, sentiu frio, sentiu humilhação, mas nunca desistiu do alto, que era eu, você. Para que hoje nós possamos estar aqui, Jesus teve que passar por muitas coisas, aflição, para que Jesus um dia pudesse alcançar a coroa da vitória. Um dia Ele teve que andar pelas ruas de Jerusalém, subir a montanha do Gólgota, que é o Monte das Caveiras, lugar de projeto falido, onde para a sociedade ninguém tinha valor, onde para a sociedade aqueles que estavam lá já não tinham mais jeito. Mas quando Jesus chega no Gólgota, carregando a cruz, sendo zombado, sendo humilhado, sendo cuspido, Deus resolve investir. Deus muda a história da humanidade. Jesus é crucificado. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Mas antes, Jesus, Ele entra na entrada em Jerusalém, montado num jumentinho, onde muitos dos judeus, muitos gritavam: Hosana, Hosana, Hosana. Aquelas mesmas pessoas que adoravam Jesus em Jerusalém eram as mesmas pessoas que apontavam perante o Sinédrio, eram as mesmas pessoas que acusavam perante Pilatos. Talvez você possa falar: eu tenho muitos amigos, tem muitas pessoas ao meu redor, mas não se iluda. Jesus achava que tinha muitos amigos, mas nas horas da adversidade, nas horas da dificuldade, foram poucos que ficaram ao lado dele. Aleluia, Senhor. Deus conhece as suas carências, Ele sabe do que você precisa. Muitas das vezes você questiona Deus o porquê disso, o porquê daquilo, mas Deus sabe o que tem passado dentro de você. Mesmo antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido entregue à morte pelos nossos pecados. Em Apocalipse 13, versículo 8. Aleluia. Diz assim: e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meu irmão, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, e Ele já sabia que um dia nós o negaríamos, nós virávamos as nossas costas, mas Jesus já foi entregue à morte desde a fundação do mundo. Antes mesmo de haver o mundo, Jesus já estava prometido, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Deus, Ele sabe investir. E quando Ele te formou, quando Ele fez o seu corpo, cada amassada, cada apertada, Ele falou: aqui está um projeto perfeito, aqui está uma obra-prima das minhas mãos. Jamais Deus ia deixar um projeto perfeito, uma obra-prima, virar um projeto falido nas mãos de Satanás. Satanás, muitas das vezes, ele pode te jogar para lá, pode te jogar para cá como uma peteca, mas Deus está no controle. Vai chegar uma hora que Ele vai falar: basta, agora é comigo. Agora eu vou pegar aquele projeto falido, aquilo que ninguém mais dá valor, e vou investir. Vou fazer um vaso de honra nas minhas mãos. Aleluia. Eu me lembro, irmão, quando eu estava sentado em cada roda, junto, achando que estava sendo feliz, achando que aquela era a minha felicidade, mas Deus resolveu mudar a minha história. Pode passar, irmão. Deus resolveu trabalhar na minha vida, investir e falar: você não é um projeto falido. Eu vou tirar do vale da montanha de Gólgota, do vale das caveiras, e vou te elevar para pregar a minha palavra aos quatro cantos dessa terra.
Eu vou te libertar das opressões de Satanás. Eu vou te tirar do vício das drogas, da prostituição, idolatria, tudo aquilo que não convém de mim. Aleluia. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele sabe as lutas, as adversidades. Mas Deus, Ele não erra. Deus, Ele não falha. Deus trabalha de acordo com a vontade dEle. Aleluia. Aleluia. Você é um projeto de Deus. Você é obra-prima da mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu me lembro de quantas as vezes que eu passei noites e noites sem dormir, noites e noites me drogando, me perdendo nos vícios, e minha mãe muitas das vezes orava, chorava, muitas das vezes me apontou, porque somos falhos, somos pecadores, mas aos olhos de muitos eu não tinha agido. Aos olhos de muitos diziam: aquele lá é só cadeia, o cemitério. Mas Deus tinha uma nova história para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai mudar a sua história. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza nenhuma. Não havia nada, nem aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Jesus sobe ao Gólgota e do seu lado é crucificado, à sua direita um ladrão, à sua esquerda outro. A Bíblia, em alguns dos evangelistas, diz que um começa a zombar de Jesus e o outro fala: nem mesmo na hora da morte tu teme a Deus. Mateus diz que os dois zombam de Jesus. Se tu és Cristo, salva-te a ti e salva-te a nós. Mas Jesus apenas olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Mesmo em meio, na hora da morte, mesmo sofrendo, angustiado, Jesus não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Em João 17, aleluia, Jesus. Em João 17, Jesus talvez estava falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus começa a orar pela nossa vida, começa a interceder, e Ele fala: agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Santifica-os, Pai. Na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu me enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mas rogo somente por estes. Aleluia. Rogo somente por estes. Louvado é teu nome, Senhor. E a favor deles eu me santifico. Sejam santificados na verdade, mas rogo somente por estes. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqueles que vierem a crer em mim. Aqueles que depois de ter ouvido a palavra da cruz, ter ouvido a palavra de transformação, de restauração, visto um Cristo que padeceu pelo meu e seus pecados, a fim de que todos vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Aleluia. Para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Unidade. Quando se fala unidade, é um. Para que sejamos aperfeiçoados em um, que é Deus, o Pai, para que o Filho e o Espírito Santo, todos
Somente um. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Aleluia. Onde nós estivermos, meu irmão, Jesus pede que a vontade dele é que nós estivemos juntos. E vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também este compreende que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Aleluia. Que nós possamos, meu irmão, a cada dia buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ainda que nós falhamos, que nós caímos no decorrer da nossa caminhada, porque nós não somos perfeitos. Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20: não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Mas que nós não podemos usar de versículos bíblicos para justificar as nossas falhas, os nossos pecados. Mas sim, quando nós falharmos, nós se prostrar perante o Pai e falar: Senhor, eu pequei, mas eis-me aqui, Senhor. Me levanta, Senhor, me toma a minha mão. Que nem diz o salmista em Salmo 23, Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, do seu caminho se agrada, mas ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o tomou pela mão. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O mesmo Deus que te chama é o Deus que te guia, que te levanta, que te salva, que te cura e que te alimenta, meu irmão. Ele jamais vai deixar você padecer. Louvado é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele não foi para a cruz, não porque Judas o traiu por ganância, porque, meu irmão, se não fosse Judas, podia ser qualquer um outro, mas Judas o traiu porque ele era ambicioso, ele tinha um desejo material no teu coração. Por isso que Jesus fala: não vos apegueis com as coisas deste mundo, o teu lugar não é aqui, onde traça, ferrugem e corrói. Não deixe os bens materiais te tirar da presença de Deus. Não deixa os bens materiais tirar o foco que é Jesus. Porque se não fosse Judas, podia ser qualquer outro. Mas Judas era ambicioso. Judas, ele se apegava em bens materiais. Se não fosse, mas Jesus não foi para a cruz por causa que Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque os judeus entregaram por inveja. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou por covardia. Jesus foi para a cruz por amor de mim e de você. Aleluia. O Pai o entregou por amor. Ele não poupou o seu próprio filho. Antes por nós entregou. Há 2000 anos, lá no Monte Moriá, Abraão sobe com teu filho para sacrificar. Mas quando ele vai imolar o cutelo, lá tinha um cordeiro substituto para o seu filho. 2000 anos depois, Jesus sobe a montanha do Gólgota. Mas lá não havia o cordeiro substituto, porque Jesus era o cordeiro, filho de Deus, que veio para o mundo para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Louvado é teu nome. Que nós possamos, meu irmão, a cada dia nos prostrar, nos humilhar, nos integrar de corpo e alma, mesmo você falhando, mesmo você pecando. Não pensa você que o maior troféu de Jesus foi quando ele começou a operar sinais, ele começou a operar maravilhas, ele começou a curar aleijado, ele começou a dar vista aos cegos, audição aos surdos. Não pense que isso para ele foi o maior troféu. Multiplicações de peixe, de pães. O maior troféu de Jesus foi quando ele subiu naquela cruz, que ele olhou para o céu, mesmo ele ter orado: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas naquele momento era propício. Deus tinha que se virar as costas, porque naquele momento Jesus era um pecado. Jesus estava tomando sobre si todos os nossos pecados. Deus é santo. Deus teve que se virar. Deus teve que, por um momento, só que Deus teve que moê-lo, transpassá-lo, para que possamos, pelas suas pisaduras, nós sermos sarados, nós sermos transformados, restaurados. Aleluia.
Oh, glórias. Deus, lavas, turite, calavas, dedecam, calavas, mirante, calavas, decas. Deus conhece cada passo que você tem dado, cada oração que você tem orado. Às vezes, chega aquele momento que não há mais esperança, que você está deitado na tua cama, e vem o profeta do Senhor e fala: põe a tua casa em dia, pois é chegado a tua hora. Vai chegar aquele momento que você vai ter que virar o teu rosto para a parede e falar: Deus, não andei eu nos teus caminhos, na tua integridade, não fiz a tua vontade perante o povo. Deus vai falar: acrescentarei mais 15 anos da tua vida, porque Deus te conhece, Deus conhece o teu coração. Mas o maior troféu de Jesus foi quando ele subiu aquela montanha, carregando aquela cruz, sendo cuspido, humilhado, julgado injustamente. Foi quando ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado, está terminado, chegou ao fim, aleluia. Eles estão salvos, Pai. Recebe, Pai, cada um destes pequeninos, Deus. Quando chegou aquele momento, oh glória, que ele fala: está consumado, Pai. Recebe, Senhor, guarda-os, livra-os da mão do passarinheiro, da mão do opressor, livra da seta perniciosa, Pai. Livra, Senhor, meu Deus, maravilhoso, cada um desses pequeninos, Senhor, e aqueles, meu Deus, que hão de vir a mim, por intermédio da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. O salmista diz: lâmpadas para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. Que nós possamos, meu irmão, a cada dia, estar usando este manual para guiar os nossos passos, nossos caminhos. Josué fala assim: medita neste livro de dia e de noite, para que teus passos vá bem, e que tudo que você fizer seja próspero. Aleluia. Oh, glórias. Oh, meu irmão, que quando chegar aquele dia, e você adentrar aos portões celestiais, que Jesus possa estar falando assim, ó, em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Jesus possa estar convidando para adentrar, e não que ele fala assim, em Mateus 25:41, o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia. Que nós possamos estar sendo convidados pelo rei para adentrar, receber o maior troféu, que é o reino de Deus, o céu, as ruas de ouro e de cristais. Que nós possamos estar sentando para banquetear e o noivo nos servindo. Esse, meu irmão, eu creio que é o maior troféu que nos tem guardado, preparado, a maior coroa da vitória, que nem Tiago diz em capítulo 1, versículo 12: bendito o homem que suporta as adversidades, pois depois de ter sido provado, receberá a coroa da vitória. Aleluia. Que mesmo depois de estar sendo provado, sendo esbofeteado, sendo humilhado, mas que Deus possa estar dando misericórdia na nossa vida, através da nossa oração, através da nossa intercessão. Eu tenho um hino. Quando eu comecei, eu fui daqui para o meu serviço e falando com Deus, irmão. Quando chegou em frente ao colégio JP, ali prudente ali, eu falando: Deus, de manhã, o que o Senhor quer que eu fale da coroa da vitória? Deus falou assim, Isaías 53. Aí quando eu comecei a lembrar desses versículos, eu comecei a chorar, em cima da moto. Comecei a chorar, indo trabalhar, chorar, e falei: Senhor, perdoa por todas as vezes que eu achei que a minha dor era a maior de todas, por todas as vezes que as minhas lutas, as minhas adversidades, as afrontas, têm achado que não tem mais jeito, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu comecei a pedir perdão para Deus em cima da moto e chorando, e Deus, a partir daquele momento, me tocando, e eu falei: se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou falar. Aleluia. Eu gosto do hino
Eu nunca louvei Ele, mas eu vou louvar Ele hoje. E Deus é misericordioso. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu Ele desceu e seu sangue perdeu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado em ti, sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a morrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Quando Jesus está na cruz, e ao seu lado, dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. No momento que Jesus ora, Pai, perdoa-lhes, aquele que estava à sua direita se arrepende, fala: Senhor, se possível, prepare um lugar no céu. Aleluia. Naquele momento ele se arrepende. Ele vê que ali não está um homem, um ladrão, um homicida, um covarde, mas sim um homem justo, que não tinha dolo nenhum, que não tinha pecado nenhum, que verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele consegue cair as escamas dos teus olhos. Ele consegue, a partir daquele momento, herdar a coroa da vitória. Ele consegue receber o seu maior troféu, que foi a salvação mesmo na cruz, no último minuto. Mas o que estava à esquerda, ele tinha o desejo da salvação, ele tinha o desejo da transformação, mas não de pagar o preço. Ele queria que Jesus o tirasse da cruz. Ele falasse: Tu és Cristo, salva-te a ti e salva-te a nós. O desejo de salvação estava dentro do teu coração, mas não era aquele desejo de salvação espiritual, era o desejo de salvação carnal. Aquilo ardia para que ele pudesse estar voltando ao mundo, voltando a cometer os atos ilícitos, a cometer tudo aquilo que não convinha a Deus. Ele estava procurado, querendo sair de lá, mas ele
falava assim: Tu és Cristo, salva-te a ti e salva-te a nós. Mas aquele com o coração puro, aquebrantado, ele se humilha, ele se prostra, ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Talvez ele tenha falado: perdoa-me por ter caçoado, zombado, perdoa-me pelas minhas falhas, meus pecados. E Jesus ora, intercede por ele e fala: hoje mesmo tu estarás comigo. Aleluia. Se porventura há alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus, quer se entregar para Jesus, assim como aquele ladrão que era o último minuto da vida dele, ele talvez não teria outra oportunidade, com certeza não teria, porque ali estava o Cordeiro que tira o pecado do mundo, os seus últimos momentos de vida, e ao terceiro dia ressuscitaria. Mas ele aproveitou aquela oportunidade, ele aproveitou aquele momento para clamar o Deus de Israel, o Santo dos Santos. Se porventura essa noite tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, que quer entregar a sua vida para Jesus, que possa estar vindo aqui, dando sinal com a sua mão, para que o pastor Carlos possa estar orando pela sua vida. Aleluia. Se tem alguém que a palavra tem falado, quer se dedicar mais a Deus, quer se prostrar, quer se humilhar, quer falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou falho, eu sou pecador como todos, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Reveste-me com a tua couraça, com o teu capacete, o teu escudo, a tua espada flamejante, Senhor. Que não onde eu adentrar, pisar as pálpebras dos meus pés, Satanás vai bater em retirada, muralhas vai caindo, enfermidades, legiões, essas contrárias, vai abrindo caminhos. Que Deus vai te abençoar grandemente, ricamente. Não é vergonhoso você se entregar para Jesus. Eu me lembro uma vez que minha mãe falou: vamos no culto. E toda vez que minha mãe me chamava, eu falava: hoje eu não vou. Aí eu saía de fininho, e ela: onde você vai? Falava: eu não olhei. E quando ela chegava na igreja, eu estava lá. E era o pastor Divanino Cruz. Teve um dia que foi eu, ela e meu irmãozinho era pequeno. Aí o pastor Divanino Cruz pregando. E eu falei: não vou vir mais aqui nessa igreja não. Minha mãe fica contando a minha vida para esse pastor, que o pastor começou a falar e parecia que ele tinha passado o dia comigo. Parecia que ele sabia tudo o que estava acontecendo. E Deus usando ele: minha mãe, vai lá. E eu chorando: minha mãe, vai lá receber oração. Não vou. Aí meu irmão tocou pela minha mão e falou: vamos. Na hora que eu fui ver, eu já estava lá na frente de joelho. Aleluia. Mas é assim, Deus, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem necessitado. Talvez, se você está precisando de uma bênção especial, essa é a oportunidade de você chegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu necessito de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu sou apenas mais um, Senhor, entre as multidões, Senhor. Mas derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Me dá variedade de língua, dons espirituais. Derrama sobre mim, Senhor, todo tipo de bênção que o Senhor tem reservado, Senhor. Enche de Teu vaso, Senhor. Tira toda a rachadura, imperfeição. Transforma-me, cura. Liberta-me da opressão, Senhor. Repreende toda a seta maligna, Senhor, que tenta tramar contra a minha vida. Tudo aquilo que tem, Senhor, falado aos meus ouvidos, Senhor, coisas que não convém de Ti, meu Pai. Que nesta noite, Papai querido, que o Senhor venha, Senhor, me transformando. Que o Senhor venha me moldando, Senhor, apertando, Senhor. Assim como o Senhor fez, Senhor, no jardim do Éden, no começo de tudo, Senhor. Que eu possa estar sendo barro, Senhor, nas Tuas mãos, um instrumento, meu Pai, a cada dia. Se tem alguém, porventura, pode vir à frente. Se não tem, que Deus o conceda mais uma oportunidade. Que Deus possa estar, Pastor Carlos, possa estar orando. Eu agradeço a oportunidade, meu irmão. Eu não sou pregador, eu gosto de evangelizar nas casas, nas ruas. Lá eu fico 2, 3, 5 horas falando, mas chega aqui parece que as pernas travam, a voz não sai em casa. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Querido Deus, amoroso Pai,